E mais em relação ao ETF em si, olhando assim, beleza, essa é a parte técnica, né? Essa é a parte de mercado no que diz respeito ao fluxo de capital, mas no que diz respeito ao próprio sentimento de mercado, vocês acham que a aprovação de um ETF ou a própria expectativa de aprovação de ETF seria o suficiente para manter o sentimento positivo no mercado para a gente continuar subindo? Olha, eu acho que, na minha opinião, assim, eu acho que é um grande fator, tá? Até porque, se a gente for olhar o comportamento dos investidores ali, né? Cara, a galera realmente estava rodando mais do que estava tradando, né? Até o comportamento dos short terms holders em relação aos long term holders, né? A galera lá que passa de 6 meses, 155 dias, a galera estava parada, né? E fazia um bom tempo, inclusive, que a gente não tinha um comportamento passivo, né, dos traders. Grande parcela, a galera estava esperando, eu acho que realmente entrar a volatilidade ou entrar algum ânimo ali, algum êxtase para realmente voltar para o mercado. Com a entrada de um possível ETF, não só o da BlackRock, mas Fidelity, ARK, a Grayscale agora está em cima, né, que ganhou o processo em cima da SEC agora para converter o GBTC. Cara, eu acho que isso, querendo ou não, traz não só um volume para o mercado, mas uma animação e um label por trás, né? Porque, cara, você vai falar com uma galera mais old school ali, né? Pô, eu vou falar com meu sogro, eu vou falar com uma galera mais velha, que já tem exposição ao mercado de renda variável. Os caras não confiam em si na tecnologia, mas você fala sobre uma gestora por trás em que tem participação, essa galera do dinheiro velho entra e fala, porra, pode crer, eu vou colocar meu dinheiro porque acha que a label por trás ali da BlackRock já ajuda bastante, né? Então, cara, eu acho que sem dúvida isso vai... Eu não vou falar, não vou falar que é um cataclisma, né? Mas, cara, é um pontapézinho bem legal ali que a galera vai ter. Você pode compartilhar aí a tela, Cauê, por favor? Aqui desse gráfico. Eu concordo, e a gente mensurar o capital extra de quem não está nesse mercado, como ele comentou agora, né, que é difícil da gente saber, né, efetivamente quem, eu confio na BlackRock. Eu acredito que isso aí vai ser até mais do que a gente suspeite. Porém, tem essa análise aqui bem legal, que eu vi essa tabelinha, eu fiz uma thread nisso algumas semanas atrás, se a gente fosse analisar aqui questão do fluxo no ETF, lembrando, ao que tudo indica, quando um for aprovado, todos serão, então tem mais de 10 aí, a quantidade de novos fluxos entrando e o quanto que isso representaria de aumento no preço do Bitcoin, tá? Existem cerca de 26 bilhões de dólares, mais ou menos, agora com o aumento do preço do Bitcoin, isso deve ter subido próximo a 30, eu acho, mas então vamos arredondar para 30 bilhões em todos os tipos de fundos, GBTC, o BITO, o da 21 Shares, todos esses que são direto ou indiretamente listados, ETFs canadenses, europeus, ETPs, etc. Existem entre 26 e 30 bilhões. O GBTC, que é o Trust da Grayscale, tem 17 bilhões, com esse aumento agora deve estar próximo dos 20, tá? Então, se a gente fosse imaginar com aprovação, será que a gente pode ver que vai entrar um capital igual do tamanho do maior fundo, que seja o GBTC 20 bilhões? Cara, me parece exagerado. Eu não acho que no primeiro mês vai ter novos 20 bilhões. Isso é muito, muito dinheiro pra gente imaginar. Eu acho que vai ser uma quantidade bem menor, sei lá, 1 a 3 bilhões. Então, se a gente estivesse falando mais ou menos ali de 3 bilhões, o que a gente poderia imaginar? Quais são os tipos de coisas que aconteceriam? Obviamente que o mercado não vai esperar chegar até lá. Só entrou 3 bilhões, eu só vou precificar 3 bilhões, não. Então eu fiz ali uma conta de padeiro, como se ele precificasse ali que fosse mais ou menos uns 10 bilhões estimados. Se fosse 10 bilhões de fluxos que o mercado precificasse, isso transladaria mais ou menos em 5 mil acima no preço do Bitcoin. Então não é tanto assim que a gente se imagine falando do ponto de vista de fundamentos, tá? De fundamentos. O GLD, o IAU, que são ETFs de ouro, eles acham que se aproximam de 200 bilhões de dólares no total em toda a indústria de ouro desde que foi aprovado ali. 200 bilhões, isso demorou cerca, acho que 1 a 2 décadas a acontecerem. Poderíamos imaginar que o Bitcoin seria pelo menos metade disso? Sim, eu acho que seria justo a gente pensar pelo menos no tamanho da indústria de ouro sendo regulamentado. Nesse patamar, a gente veria o quê? Um impacto de 51 mil dólares.
Então, qual vai ser a precificação disso efetivamente? Acho que agora já está meio com 80%, 90% de chance de ter acertado. Estávamos a 27, estamos a 34. Então, tivemos aí 7 mil de aumento. Se você está mais ou menos com 80%, 90% de precificação, quer dizer que seria mais ou menos 9 mil extra. Então, o mercado está precificando mais ou menos 20 bi de entrada de capital nesse mercado aqui. Então, aí, se isso começar a entregar, aí beleza, acho que está indo em linha com os fundamentos. Se ele começar a decepcionar e a gente vê o que aconteceu com o ETF de futuros do Ethereum, onde ele teve, acho que, 2 milhões de dólares transacionados, muito embora ninguém goste de ETFs de futuros e a procura por Ethereum também é muito menor, mas foi pífio, foi literalmente 2 milhões de dólares, não é nada. Se essa entrada for pífia, se a gente estiver falando, no primeiro mês só entrou 1 bilhão, aí, cara, porra, então acho que talvez a gente se antecipou demais aqui. Então, tem que ter cuidado quanto a isso aqui. Então, eu acho que é uma boa tabelinha da gente mensurar o que é fundamento, o que é sentimento. Ô Andrei, e isso daí é em quanto tempo? Então, esse aqui é o ponto. O quanto tempo ele está precificando algo de 2, 3 anos, é simplesmente uma medida de, se eu precisar comprar 1 bilhão de dólares de Bitcoin a preço atual, quanto que eu precisaria comprar? Seria uma X quantidade de Bitcoins, não tenho de cabeça aqui. E aí ele fala, tem o Money Multiply, porque quando você compra aqui, essa nova liquidez entrando no mercado, dá mais compra, etc. E tal. Então eles estipularam um Money Multiply de 10 vezes ali. Então daria um aumento de 10 bi no preço do market cap. Esse 10 bi no preço de market cap, quanto que aumentaria o preço? 500 dólares. Agora, obviamente, o mercado ele sempre está precificando no futuro. Então, mesmo que ele só entre 1 bilhão no primeiro mês, vamos supor, ele não vai estar falando, ele vai olhar, quanto é que deve ser precificado daqui a 12 meses, 24 meses, qual é esse horizonte de tempo, ninguém tem essa resposta, né? É uma confluência de fatores. Legal, porque eu tava vendo, saiu hoje, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, um dado aqui da Galaxy Digital, um relatório deles, onde eles abordam justamente esse fluxo de entrada de capital em veículos regulados de investimento de Bitcoin. No caso, seria em ETF de Bitcoin, tanto os que já existem ao redor do planeta, quanto nos próximos que vierem a ser aceitos, e o cálculo que ele faz aqui, ele pega de 12 anos, então ele pega o impacto de preço e o impacto da capitalização de mercado nos 12 meses seguintes à aprovação de um ETF, no caso do primeiro ETF, né, ou do conjunto de primeiros ETFs, porque na minha perspectiva, eu ainda acho que é mais provável que eles façam uma aprovação em blocos, né? Então eles peguem alguns ali e já aprovem de primeira e não um único fundo, depois o outro fundo. Eu acho que eles vão fazer mais em blocos, mas isso já é outra discussão. Nesse caso, essa tabelinha aqui, ele mostra que durante o primeiro ano de impacto, aliás, durante o primeiro ano de negociação de ETF Spot lá nos Estados Unidos, teria um impacto de preço de até 74,1% no preço do Bitcoin. E aqui ele mostra que seria esse impacto em termos de fluxo de entrada de capital em veículos regulados, né? Então aqui a gente está falando em fluxo de entrada em ETFs, né? E não necessariamente no fluxo de entrada no mercado total, porque a gente sabe que existem várias outras formas de comprar Bitcoin, não só em ETFs, né? Até formas reguladas que não necessariamente sejam ETFs, e ele estipula aqui mais ou menos 14,4 bilhões de dólares no primeiro ano, né? Esses 14, mas se a gente está olhando ali, primeiro mês, 10 bilhões de entrada. Isso. Não, segundo mês. Seria basicamente deixa eu ver aqui, Adjusted Inflow. Seria basicamente o market. Não, aqui é o que vai entrar no Bitcoin, né? Na capitalização do Bitcoin, no caso, né? Se eu não me engano, aqui ele, por exemplo, tem a capitalização de 524 bilhões, tá. e aí depois do primeiro mês vai para 557, 590, e aqui ele calcula o impacto de preço por mês, né? Então, se manter esse fluxo de entrada, em média seria 1,2 por mês. Então, aqui nessa parte aqui, Average Monthly ETF Inflows, ele acredita que seria na faixa de 1,2 bilhões de dólares em fluxo de entrada por mês, né? Isso totalizaria cerca de 14,4 bilhões e o impacto de preço ficaria ali entre 4% a 5% por mês, né? Em subida de preço, que totalizaria no primeiro mês um impacto de 74,1% no preço do Bitcoin, só com base no fluxo de entrada em ETFs. Tá? Então a gente não está contabilizando aqui o fluxo de entrada em outros ativos. Essa matemática faz sentido. Seria interessante ver de onde é que vê esse price impact de 6,2%. Porque 10 bi sobre 557 dá 1,5% de
de demanda adicional sobre o valor de mercado. Então, a diferença entre 1,5 para 6,2 é o valuation, né? Ou, sei lá, se fosse o price to earnings, se pudesse dizer qualquer coisa, né? De onde é que eles estão tirando esse 6,2 aí? Eu acho que ele está fazendo um ajuste aqui, ou pelo menos um comparativo no que diz respeito ao ouro. Então ele tem aqui o ouro pelo Bitcoin e o multiplicador aqui que ele utiliza, né? Mas depois eu vou compartilhar com vocês aqui esse relatório aqui. Eu acho que ele explica com mais detalhes, Sizing the Market for a Bitcoin ETF. Saiu ontem, na verdade, da Galaxy Digital. Eu acho que vale a pena a galera ler também, porque é bastante interessante esse paralelo que ele traz aqui. Inclusive, no relatório, eles abordam aqui um fluxo de entrada de aproximadamente 126 bilhões no Bitcoin, né? Como um impacto alargado, né? Seria tipo assim, um impacto eles estão comparando diretamente com a indústria do ouro ali, quando foi lançado o ETF em 2004. Foi o que eu falei, né? Eles têm 200, mais ou menos, ali tinham, e seria mais ou menos a metade disso.